A Frente Oriental era um lugar onde ideias morriam rápido. Tanques que pareciam poderosos no papel queimavam em poucos dias. Estratégias escritas em escritórios limpos derretiam na neve. Todos os exércitos aprenderam e se adaptaram. Mas nenhum se adaptou mais rápido que o Exército Vermelho. E nada provou isso mais do que as máquinas que as tripulações alemãs passaram a temer mais do que qualquer outra. Os canhões autopropulsados soviéticos, os canhões de assalto, os caça-tanques, os supercanhões. A história dessas máquinas começou com um problema simples. Os tanques soviéticos eram fortes, mas não bastavam. O campo de batalha pedia canhões maiores do que qualquer torre conseguia comportar. Canhões que pudessem abrir bunkers. Canhões que pudessem esmagar cidades fortificadas. Canhões que pudessem perfurar a blindagem alemã mais espessa, a distâncias curtas demais para conforto e longas demais para sobreviver. A resposta foi ousada. Fixar o canhão em uma casamata, remover a torre, economizar peso, reduzir o perfil. Reforce a blindagem e abra espaço para os maiores canos que as fábricas podiam fundir. O resultado parecia brutal. Uma placa de blindagem inclinada. Um canhão enorme projetado para a frente como um ariete. Uma silhueta que virou pesadelo para os tripulantes de tanques alemães. Um dos primeiros foi o Su-85. Rápido, baixo, simples, armado com um canhão que podia matar os primeiros Panther alemães a longa distância. Se a tripulação ficasse calma o bastante para mirar apesar do medo. Muitos soldados alemães viram esses veículos pela primeira vez como formas escuras escondidas na beira da mata, atirando de emboscada. A doutrina soviética instruía as tripulações a atirar uma vez, recuar, atirar de novo e depois desaparecer. O Su-85 conquistou respeito porque lutava como a própria floresta. Silencioso, repentino, letal. Mas a guerra avançou rápido. Os alemães trouxeram blindagem mais pesada, frentes mais espessas, cascos inclinados, táticas mais agressivas. Engenheiros soviéticos responderam com o Su-100, um caçador de tanques, com um canhão tão preciso e tão potente que as tripulações alemãs muitas vezes achavam que seus impactos eram artilharia. Veteranos dos dois lados contaram depois. Na primeira vez que um Su-100 abriu fogo, pareceu que a terra rachou. O canhão alcançava longe, mas a distância nem sempre era o mais importante. Era a confiança que dava à tripulação. Eles sabiam que podiam matar. Eles sabiam que podiam abrir buracos em tanques Panther e Tiger. Sabiam que se atirassem primeiro, o blindado alemão do outro lado do campo talvez nunca respondesse. Mesmo assim, nem todo o inimigo na frente oriental era de aço. Cidades estavam no caminho. Fortalezas, fábricas, bunkers de concreto espesso. Os soviéticos precisavam de algo mais pesado. Algo que quebrasse pedra com a mesma facilidade com que quebrava a blindagem. Surgiu o Su-122, armado com um canhão que disparava projéteis do tamanho de troncos de árvore. Quando atingia um prédio, o prédio não rachava. Ele se dobrava. Paredes inteiras desabavam em nuvens de poeira e entulho. Soldados alemães muitas vezes descreviam o choque como um martelo batendo na terra. E então vieram os gigantes, o Su-152. O Su-122, o Su-152, não eram máquinas feitas para assustar o inimigo, eram máquinas feitas para eliminá-lo. Os canhões foram projetados originalmente para a guerra de cerco, para romper fortificações pesadas, mas o campo de batalha não liga para a intenção do projeto. Um Su-152 arrancou a torre de um tigre pela primeira vez. As tripulações soviéticas perceberam que tinham criado algo novo. O Su-152 ganhou um nome que viveu muito além da guerra. O matador de feras, o Zveroboy. Ele rachava tigres, derrubava panteras, arrebentava canhões de assalto. Tripulações alemãs que antes se sentiam invencíveis, agora se sentiam caçadas. Muitos veteranos lembravam de ouvir um som estranho e profundo ao longe. Em seguida vinha um impacto tão violento que sacudia os próprios pulmões. Era o matador de feras falando. Mas o que tornava esses veículos temidos não era só o canhão.
Era o jeito como lutavam. Eles se cravavam no chão como garras. Eles deixavam o inimigo vir até eles. Esperavam em silêncio. E então, com um tiro violento, rasgavam a blindagem que engenheiros alemães tinham prometido que ia parar qualquer coisa. Uma Su-152 podia acertar tão forte que mesmo um tiro que passasse perto matava a tripulação de um tanque alemão só pela onda de choque. O combate urbano tirava o pior dessas máquinas, e também o melhor, nas ruínas de cidades polonesas arrasadas, nas fábricas da Silésia e nas ruas destruídas que levavam a Berlim. Essas armas viravam arietes móveis. Soldados alemães aprenderam que, se ouvissem esteiras raspando nos entulhos e um ronco profundo de motor atrás de um muro desabado, não era um tanque. Era um destruidor de prédios. Os artilheiros nessas casamatas viviam vidas duras. Suas cabines tremiam a cada tiro. Seus ouvidos zumbiam por horas. Seus pulmões se enchiam de fumaça de pólvora. Seus uniformes cheiravam a óleo e pó de aço. Mais de um tripulante escreveu para casa que cada tiro parecia um soco no peito dado por um gigante. Mas eles continuavam atirando. E quando seus motores pegavam fogo, lutavam a pé. Não eram máquinas para conforto. Eram máquinas para a vitória. À medida que o Exército Vermelho avançava para o oeste, o alto comando alemão começou a emitir instruções especiais. As tripulações receberam ordens para evitar certos ângulos de ataque. Disseram para atacar de longe. Disseram para recuar se vissem certas silhuetas soviéticas. Pela primeira vez, tanques alemães recebiam ordens para não lutar. Só isso já explica o medo que esses supercanhões causaram. Nos meses finais da guerra, muitos soldados alemães acreditavam que os soviéticos tinham um número infinito desses canhões de assalto. Não tinham. Eram máquinas caras, pesadas e lentas de fabricar. Mas os soviéticos usaram essas máquinas com precisão. Colocavam essas armas onde a batalha mais importava. Travessias de rio, cruzamentos de estrada, colinas com vista para rotas de suprimento, ruas que levavam a prédios estratégicos. Quando a guerra terminou, muitos desses veículos ficaram em silêncio. Alguns foram mantidos como armas de reserva, alguns viraram monumentos. Alguns foram desmontados para virar sucata. Mas a lenda deles não se apagou. Veteranos alemães mais velhos lembravam do pavor quando um desses canhões disparava o primeiro tiro, a maneira como o tanque deles tremia, o modo como a confiança deles rachava. Os supercanhões de Stalin não eram máquinas perfeitas, eram apertados, eram barulhentos, recuavam como bichos enfurecidos, mas eram exatamente o que a Frente Oriental exigia: simples, brutais, eficazes. E quando chegavam ao campo de batalha, mudavam tudo. Quebravam o mito dos blindados alemães, destroçavam as paredes mais fortes e deixaram um legado esculpido no aço, na pedra e na memória. Essas máquinas eram mais do que armas. Eram a resposta para uma guerra que exigia um poder de fogo impossível e mereceram cada parcela do medo que inspiraram.